Dois atacantes correram na direção de 7 homens parados em uma base. Apenas um da dupla estava armado. O outro se ocupou em arremessar pedras enquanto os outros correram. Um sniper se escondeu no meio das montanhas. Ele e o observador planejaram o ataque contra os bunkers inimigos nos topos. Terroristas caminharam livremente pelas cidades, cometendo assassinatos em série de forças de segurança. Isso era tudo parte de um conflito em que agentes terroristas e governamentais se digladiavam no deserto e nas cidades, resultando na morte de centenas de milhares de civis. Era o país onde grupos terroristas floresciam, cultivando a miséria e a fome. O conflito no Iêmen é considerado a pior crise humanitária do mundo pela ONU. É um local onde os cavaleiros do apocalipse vagam sorridentes, sem serem incomodados pelas passeatas dramáticas de jovens com consciência seletiva. Naquele país, um drama complexo se desenrola há mais de 8 anos. As origens da guerra civil remontam a 2014, quando os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, tomaram a capital Sanaá. Em 2015, a coalizão liderada pela Arábia Saudita interveio militarmente em apoio ao governo do presidente Abd Rabu Mansur Hadi, intensificando o conflito e mergulhando o país em um ciclo de violência. O conflito no Iêmen é multifacetado, com diversos grupos armados e muitas agendas políticas em jogo. Além dos Houthis e do governo Hadi, grupos jihadistas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda também atuam no país, explorando o caos e a instabilidade para fortalecer sua presença. As tensões sectárias entre xiitas e sunitas, presentes na região há séculos, também alimentam o conflito, criando um ambiente de divisão e desconfiança. Os Houthi fazem parte de uma vertente xiita, enquanto boa parte do sul de onde vieram os governantes fazem parte de um movimento sunita. A guerra civil causou uma devastação humanitária no Iêmen. Milhares de civis foram mortos, vítimas de ataques aéreos, bombardeios, tiroteios e minas terrestres. Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, tornando-se refugiados internos ou buscando abrigo em países vizinhos. A crise de fome e doenças é grave, com milhões de iemenitas necessitando de ajuda humanitária urgente. A infraestrutura do país foi severamente danificada, com impactos duradouros na economia e na vida da população. Após anos de conflito, os únicos vencedores eram os senhores da guerra, que comemoraram batalha após batalha para venderem armas para o país. As negociações de paz, mediadas pela ONU, não alcançaram um acordo definitivo e a situação no terreno permaneceu volátil. A comunidade internacional buscou soluções para a crise, mas os interesses divergentes entre os países envolvidos, particularmente a Arábia Saudita e o Irã, dificultaram o processo de paz. Como a comunidade internacional disse apenas grupos pequenos, cuja memória às vezes traz à tona lembranças daquelas terras esquecidas. Em geral, é um conflito com quase 400 mil mortos, com mais de 100 mil crianças morrendo de fome, com menores de idade pegando em armas e sendo mutilados. Para piorar, o mal se atraiu. O caos do Iêmen e as vertentes do Islã em disputa alimentaram a ideia de que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico pudessem se instalar. Os dois grupos trataram de procurar recrutas e tomaram proeminência em diversas posições, atacando o governo ou os Houthi indiscriminadamente. A situação no país era de um caos tão grande que o grupo terrorista Al-Qaeda era só mais um que mantinha suas bases nas montanhas. Acostumados com o fanatismo dentro da organização, eles ficaram surpresos
quando 2 Hult atacaram 7 dos seus em uma fúria cega. Um dos homens se aproximou com a AK expelindo munição em um raio de ação que fez os adversários correrem ou se esconderem. Seu colega desarmado pegou pedras no chão para jogar contra homens que podiam retribuir com chumbo. O Hult armado ganhou confiança e correu contra os adversários, recebendo no peito o suficiente para o jogar contra a terra. O colega viu de onde partiu o tiro e jogou suas pedras inutilmente. Em certo momento, pareceu fugir, mas voltou para recuperar a AK caída. Correu com o dedo pressionando o gatilho até entrar em contato com o assassino do companheiro. No meio da poeira e dos disparos, os dois foram consumidos pela morte. A Al-Qaeda é mais conhecida pela associação com Osama Bin Laden, o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 e o Talibã. No entanto, seus ramos estão espalhados pelo Oriente Médio e África, sendo um dos mais ativos no Iêmen, a Al-Qaeda na Península Arábica. A organização foi responsável pelo atentado terrorista ao USS Cole em outubro de 2000, em Aden, matando 17 marinheiros norte-americanos. A ideia dos Houthi de barrar o Mar Vermelho já era antiga e proposta pelo líder da Al-Qaeda, Said Ali al-Shihri, que apelou a uma guerra santa regional e ao bloqueio do Mar Vermelho para impedir embarques de Israel. O Iêmen declarou guerra aberta à organização, enfrentando os desafios simultâneos de uma insurgência xiita no norte e separatistas militantes no sul. O conflito intensificou-se durante a Revolução Iemenita de 2011, à medida que os jihadistas tomaram o controle da região de Abiyan. Ondas subsequentes de violência eclodiram em 2000, quando os militantes expandiram seu território no sudoeste em meio a confrontos intensos com as forças governamentais. Em 16 de setembro de 2014, uma guerra civil em grande escala irrompeu quando os combatentes Houthis tomaram Sana'a, derrubando o presidente interino Hadi e dividindo o governo iemenita entre o governo reconhecido pela ONU e o recém-formado Conselho Político Supremo dos Houthis. Essa guerra civil facilitou o crescimento de grupos islâmicos como Al-Qaeda e o Estado Islâmico e estimulou chamados para a separação do sul do Iêmen. A inimizade da Al-Qaeda com os rebeldes do norte, conhecidos como Houthi, iniciou-se cedo. Os soldados do grupo terrorista se moveram rapidamente pelo deserto, sem a necessidade de veículos blindados. Os homens saíram do veículo com roupas tradicionais. Tudo que tinham era um AK e um fanatismo desesperado para correr contra um posto Houthi atirando sem chance de reação para o jovem encurralado. Foi uma estratégia básica, com um homem exposto suprimindo o alvo, enquanto o outro se esgueirou e levantou a AK com a tempestade de disparos. O campo foi pilhado e a posição tomada. As estradas se encheram de explosivos improvisados, destruindo as caminhonetes que carregavam as armas mais pesadas dos Houthi. Muitas mortes foram um horror pessoal. Os jihadistas sabiam como espalhar terror, aproximando-se de postos com suas caminhonetes e atirando em homens que julgavam ver apenas civis em viagem. Eles espalharam o medo pelo deserto, tomando comboios inteiros e capturando recursos para serem vendidos para financiar sua causa. Foi assim que ganharam terreno até terem condições de invadirem os centros urbanos. A cidade de Taiz foi tomada pelos Houthi em 2015 e se tornou um ponto de combate entre eles e o governo. A Al-Qaeda entrou para piorar ainda mais as coisas. Seus RPG-32 estouraram edifícios governamentais, disparando as ogivas de 105mm. Civis e militares foram alvejados nos prédios. Os morteiros solaparam as defesas iniciais dos Houthis, dando abertura para ataques mais ousados, com homens se aproximando de janelas para forçar a visita de um RPG. Pouco depois, as esquinas já começaram a ser tomadas, com as AKs aparecendo pelos muros com os disparos sucessivos e sem direção. Esses homens foram abrindo espaço
espaço em combates duros em vielas daquela que já fora a capital cultural do país. Dispararam rumo a qualquer janela, pois o lugar ainda ganharia o apelido de Cidade dos Snipers. De uma esquina voou uma granada que, vista a tempo, permitiu aos soldados correrem. A sorte não durou para sempre. Atravessando uma das ruas na corrida desesperada, o mesmo homem recebeu a visita do projétil de um sniper em seu corpo. Foi com o sacrifício dele que outros conseguiram se infiltrar nas casas e montar posições com armas pesadas. As caminhonetes tomaram as ruas que estavam limpas dos atiradores para entrar em combate. Tais foi arrasada por tantos disparos de armas pesadas e bombardeios. Mas os Houthi conseguiram afastar a Al-Qaeda. O grupo começou a focar suas forças ao sul, mas em 2022 já estavam enfraquecidos. Os drones MQ-9 Reaper americanos entraram em atividade, eliminando pelo menos 14 dos líderes da Al-Qaeda na região. O terrorismo do Estado Islâmico alçou sua fama máxima em 2014. Foi nesse mesmo ano que a organização montou um ramo para espalhar morte e violência no Iêmen. Seu recrutamento foi rápido, chegando a competir com a Al-Qaeda. Os conflitos entre os dois grupos reduziram a partir de 2015, mas o ISIS direcionou toda a onda de terror contra civis, os Houthis e o governo, com muitos ataques contra mesquitas xiitas. Seus homens iniciaram assassinatos rápidos em plena luz do dia. Saíam dos carros para encontrarem seus alvos distraídos em sua rotina. Os disparos aconteceram sob a visão plena de testemunhas, com algumas respirando aliviadas quando o assassino as poupava. As vítimas eram bem identificadas e observadas. Os carros se transformaram em armadilhas que consumiam com fogo os homens considerados empecilhos para o Estado Islâmico. Os Houthis se tornaram o principal inimigo dos jihadistas. Eles tomaram de assalto as posições inimigas das montanhas de Haifa e iniciaram uma ofensiva em Al-Baida em 2020. Os jihadistas tinham posições no alto das montanhas, o que fazia os atacantes se manterem espremidos entre as pedras mais abaixo. Um RPG atingiu um dos primeiros pontos de defesa e um dos jihadistas escapou por pouco no meio da poeira. Esse ataque fez os homens se abaixarem entre as paredes de rochas. Os Houthis escalaram depressa, começando a estratégia de circular a base do Estado Islâmico. Os ataques foram sendo feitos contra cada pico, sendo que pela posição que os atacantes estavam, as defesas não conseguiam se ajudar. Isoladas, elas viram as pedras serem escaladas e os homens lançarem as granadas. O explosivo pousou amargamente entre os jihadistas. Um deles saltou por sua vida, mas o outro recebeu um golpe contra o peito. Atordoado, o homem restante ainda tentou se defender, mas um apenas não conseguiu deter os Houthis se aproximando. A última defesa portava o estandarte do grupo terrorista que tanto causou mortes pelo mundo. Os Houthis também aprenderam a causar terror e subiram o morro de peito aberto. Um dos defensores se levantou demais e foi atingido pelo disparo do atacante. Ferido, ficou acuado, enquanto os outros tentaram impedir o cerco. As granadas começaram a estourar sob a bandeira tremulante do Estado Islâmico. Atordoados, feridos e baleados, os jihadistas foram caindo com as AKs disparando entre as pedras. O estandarte do Estado Islâmico tombou. A ofensiva de Al-Baida terminou com a morte do emir Abu al-Walid al-Adani, eliminando o maior foco do ISIS no Iêmen. Os problemas dos Houthi eram tão diversos dentro do Iêmen que a guerra parecia que não se alastraria para fora dali. Eles já haviam atingido áreas da Arábia Saudita com mísseis balísticos algumas vezes, mas era um de seus alvos mais distantes. A batalha nas fronteiras com a monarquia vizinha era intensa e com uma sucessão de vitórias
que manteve o domínio do grupo rebelde no norte. Os recursos dos Hult eram cada vez maiores. Por mais que suas tropas não tivessem uniformes completos com coletes balísticos ou armas com miras especiais, eles conseguiam progredir em seus combates. Eles subiram as encostas para retirar os mercenários sauditas dos topos e ocupar as posições privilegiadas. As granadas arremessadas seguiram a estratégia regular para romper a resistência inimiga e manter os soldados acuados diante da progressão Hult. Um dos rebeldes se colocou diante do muro de pedras, descarregando toda a munição em modo automático. Sabendo que ainda havia inimigos lá dentro, tentaram atear fogo no bunker. Sem conseguir acabar com a resistência, os RPGs começaram seus disparos. Aquelas posições eram primeiro fragilizadas pelos snipers. Eles se disfarçaram no meio das pedras, começando a mirar nos homens mais distraídos que vigiavam as montanhas e estradas. A luneta focou nas cabeças, transmitindo para o olho do sniper o ponto preciso para finalizar mais um soldado. Os disparos perversos abateram os homens um a um. Tentar ajudar os amigos caídos era louvável, mas não a mais inteligente das ações, pois a mira continuou sobre os homens, tentando abater o máximo de inimigos. As tropas Hult tinham tanques que bombardearam as bases inimigas. As construções não serviram de ajuda nesses casos. Os disparos quebraram tudo o que os sauditas tinham sem que tivessem armas para revidar naquele momento. Helicópteros capturados serviam para levar suprimentos para as posições tomadas, o que permitiu sedimentar suas posições na fronteira. A coalizão saudita vinha enfrentando problemas nessas batalhas há algum tempo. Disputas no Congresso americano fizeram cessar a venda de armas. As forças da Arábia Saudita já haviam atingido vários alvos civis, e os americanos se irritaram com suas armas sendo usadas em mais um desses escândalos. Enquanto isso, os F-15 sauditas trabalharam para acabar com os drones kamikaze que voavam pelos céus procurando centros de produção de petróleo. Com certeza, os sauditas gostaram quando os Hult, insatisfeitos com os problemas internos, decidiram procurar por mais desafios atacando navios no Mar Vermelho. Tudo começou após declararem guerra contra Israel devido à invasão de Gaza. Drones foram disparados contra o novo inimigo, alguns sendo interceptados e outros atingindo o alvo. Ainda insatisfeitos, começaram a sequestrar navios com ligação com israelenses no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo. Iniciaram com esses alvos, mas depois navios de outros países foram atingidos. Os Estados Unidos e a Inglaterra resolveram intervir, criando uma coalizão para defender a região. Os Hult logo anunciaram que atacaram os navios americanos, e a resposta foi o lançamento de mísseis e ataques aéreos contra mais de 36 alvos. Os aviões alçaram voo a partir dos porta-aviões, começando seus disparos entre as regiões selecionadas. Os ataques tiveram como alvo locais associados às instalações de armazenamento de armas dos Hults, sistemas e lançadores de mísseis, sistemas de defesa aérea e radares. Os mísseis Tomahawk foram uma das armas usadas com ogiva de mais de 150 quilotons de TNT. As imagens de satélite mostraram que muitos dos alvos foram atingidos com precisão. Uma indicação era que por trás de todos os ataques dos Hult havia a influência do Irã, que fez as forças que apoiavam o Oriente Médio iniciarem conflitos constantes contra bases norte-americanas em uma aparente tentativa de escalar o conflito na região. Até fevereiro de 2024, nada estava resolvido. Autoridades de boa parte do mundo se preocupavam com o problema com as rotas comerciais ou com os Hults ameaçando cortar cabos de comunicação que ligavam a Europa à Ásia. Talvez a falta de internet gerasse passeatas e protestos para acabar com a guerra e evitar que milhares de crianças continuassem morrendo de fome e pelo fogo.